O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu queria compartilhar uma experiência com vocês. Ontem, a gente estava fazendo uma pequena reforma na livraria. Na verdade, é uma manutenção, uma coisa que a gente já precisava fazer há bastante tempo, mas foi deixando. Se você é nova aqui no canal e não me conhece, seja muito bem-vinda. Meu nome é Fernanda Fressato, eu sou advogada, sou empreendedora, eu tenho uma livraria numa cidade bem pequenininha, que tem 18 mil habitantes. É uma livraria de rua. E a loja, como qualquer espaço físico, precisa de uma certa manutenção. Como ano passado eu engravidei, e aí o foco era outro, não usando isso como desculpa, mas a gente acaba focando em outra coisa. E aí Apolo nasceu, agora ele tá com 4 meses, então já deu tempo de começar a voltar a fazer algumas coisas que ficaram pendentes, porque a prioridade era outra. Então ontem a gente foi fazer essa manutenção na livraria, que era pintar uma parede, trocar o carpê, que já tava muito feio, ela é toda carpetada de um carpê vermelho, e ele já tava super desbotado. Muita gente me falou, nossa, quando a gente olha a gente não percebe, né? Mas vendo o carpê novo a gente vê que, meu Deus, a diferença é absurda. E é bem isso. Então a gente precisava trocar o carpê, precisava trocar, pintar uma parede, que já tava me incomodando há bastante tempo, precisava arrumar um negócio que chama fita de borda, que quando a estante é em MDF vai uma coisinha aqui e ela vai descolando com o tempo. Enfim, então tinha muita coisa que precisava ser arrumada, né? Fio que tava... caiu, assim, né? Perto do mezanino, então tinha um fiozinho caído. Trocar a placa, que também já tava bem judiada, a gente mandou fazer uma placa nova. Então, sabe, pequenas coisinhas, assim, e a gente falou, não, chegou a hora que a gente precisa fazer essa reforma. E quem que foi fazer essa reforma foi eu e o Juliano, meu marido. E aí muita gente começou a mandar mensagem, falou, por que que vocês fazem? Nossa, por que não pagar alguém fazer? Pra que economizar tão pouco? Esse tipo de economia, enfim. Aí cada um teve uma opinião, muito legal que você mesmo faz, enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente abriu a livraria lá, 5 anos atrás, a gente fazia tudo o que tinha pra fazer. Então a estante foi o Juliano que fez, o carpê a gente que colocou, as paredes a gente que pintou, enfim, tudo foi a gente que fez na época. E por que que a gente fez naquela época? Porque a gente não tinha condição de pagar alguém pra fazer. Então, se ou a gente fazia e abria a loja, ou a gente ia ter que esperar muito tempo para aí sim ter dinheiro para pagar alguém para fazer. E se fosse colocar tudo isso na ponta do lápis, então, por exemplo, uma pessoa para pintar, quanto que a pessoa vai cobrar? No mínimo, aí uns 1.000, 2.000 reais um pintor cobra. Cobrando pouco ainda, né? Então, cobrando assim, um valor de mercado para baixo, tá? Iria cobrar para pintar toda a loja uns 1.000, 2.000 reais. Eu sei pintar tão bem quanto um pintor profissional? É claro que não. Mas naquele momento, ou a gente fazia, ou não abriria a loja, entende? Uma estante em MDF, quanto que um marceneiro iria cobrar para fazer? A quantidade de estante que a gente tem na livraria, uns 20, 30 mil reais. Porque depois a gente fez esse orçamento, só para ter uma noção, né? Uns 20, 30 mil reais uma pessoa iria cobrar para fazer. E o Juliano sempre gostou disso, sempre mexeu com essas coisas. E, na verdade, a gente aprende. Tudo na vida se aprende, né? Não adianta. Nessa época a gente já tinha construído nossa casa, então assim, a gente já tinha um certo conhecimento, né? Não era a primeira vez na vida que a gente tava indo arriscar, mas não foi tão difícil. Essa estante, por exemplo, foi a gente que fez. Então, iria gastar uns 20, 30 mil reais. Obviamente, a gente não tinha esse dinheiro, porque a gente abriu a livraria com 6 mil reais. Então, a gente foi lá e fez. Pra colocar um carpê no chão, quanto que alguém iria cobrar? Também aí uns 1.000 reais. Porque não tem nenhum prestador de serviço, gente, que vai cobrar menos de 1.000 reais. Não tem. E justo. E esse valor é um valor justo, entendam. Não pensem assim, nossa, que absurdo. 20 mil reais pra fazer uma estante. Que absurdo. 2.000 reais pra fazer uma pintura. Não, não é absurdo. É normal. É um valor dentro do valor de mercado. Esse valor é ok. Mas a gente não tinha esse dinheiro. Não era uma opção. Eu vou pagar ou eu não vou pagar? Eu vou fazer essa economia. Não, não era nem opção. Isso não foi nem
colocado numa hipótese, porque não tinha como. Mas a gente queria muito abrir. E aí você vai ver onde que eu quero chegar. Naquela época, eu queria muito abrir a loja. Eu queria muito fazer dar certo. Porque eu queria muito que a livraria tivesse aberta no Dia das Crianças. Eu coloquei isso como prazo. Esse prazo eu coloquei na minha cabeça. Não era um prazo que alguém me deu, ou um prazo, enfim, é um prazo que eu coloquei. Eu pensei, cara, eu quero abrir a loja para o Dia das Crianças. Coloquei isso na minha cabeça e decidi que eu iria abrir para o Dia das Crianças, acontecesse o que acontecesse. Para esse prazo, a gente não ia conseguir economizar dinheiro e fazer um empréstimo também não fazia muito sentido naquele momento. Eu não queria contar com isso. Eu não queria começar a livraria com a dívida de um empréstimo. A gente queria fazer com o que a gente tinha. E aí, assim foi. Então, na época, a gente decidiu fazer absolutamente tudo. Então, fazer a pintura, colocar o carpê no chão. A única coisa que a gente pagou para fazer foi o mezanino, porque a gente simplesmente não tinha condição de fazer alguma coisa com ferro. Então, a parte de ferro do mezanino foi um serralheiro que fez, porque a gente não tinha nem como fazer, né? Então, essa foi a única coisa que a gente pagou para outra pessoa fazer. E aí, a gente abriu no dia 12 de outubro. No dia que a gente abriu, a livraria ainda era meio. Eu sempre uso a palavra pobrinha, sabe? Porque ela não tinha tanta coisa. Ela era pobrinha mesmo, assim. Quando você olha, você fala, nossa, faltou, sabe? Faltava mais livro pra encher a estante. A estante não era assim, ó, recheada de livro como é essa, não. Faltava livro pra encher a estante. Faltava uma mesa no meio, todo o centro dela era vazio e claramente faltava algum expositor ali. Faltava lugar para as pessoas sentarem, então um puff, uma banquetinha, uma cadeira. Faltava, muita coisa faltava. Mas foi muito importante abrir. E muitas vezes eu vejo as pessoas colocando essas condições, sabe? Eu só vou abrir quando tiver tanto. Eu só vou abrir quando eu puder fazer a reforma daquele espaço. Eu só vou me mudar quando eu puder pagar um marceneiro para fazer aquele espaço. Só que a gente fica colocando essas condições e a gente não vai fazer. Não vai. Quanto mais condição você coloca, menos a chance tem do negócio acontecer. A grande verdade é que é super importante se colocar em movimento. Então, se lá atrás a gente não tivesse alugado o espaço do jeito que estava e colocado a mão na massa real para fazer a coisa acontecer, eu tenho certeza que a livraria não estaria de pé hoje. Porque quando a gente fica esperando as condições, esperando o momento perfeito, esperando ter o dinheiro, esperando, sei lá, a gente fica esperando e a coisa não sai do lugar. E eu me lembro, uma das consultorias que eu fiz para uma maravilhosa. Ela é nail designer, ela mora na Paraíba. E aí foi muito engraçado que a primeira vez que ela falou comigo, ela falou assim: "Ah, hoje eu atendo na minha casa." Imagina, olha só. Ela atendia em casa, na sala da casa dela, né? Hoje eu atendo na minha casa. Eu queria muito ter o meu próprio estúdio, mas o problema é que vai custar mais ou menos uns 10 mil reais para eu fazer a reforma de uma sala que eu vi. E eu não tenho esse dinheiro. Então, o que que eu pensei? Arrumar a sala da minha casa. E aí eu falei pra ela, eu falei, escuta, inclusive eu sou louca pra ir lá conhecer ela pessoalmente, fazer um vídeo lá no estúdio dela, né? Quem sabe um dia eu tenho esse prazer. E aí, enfim, e aí ela falou assim pra mim, ela falou, Fer, vai custar 10 mil reais. E aí eu falei, me diga, da onde são esses 10 mil reais? Lista pra mim. Como que você chegou nesse valor? 10 mil reais. E ela falou: ah, um pintor vai me cobrar tanto, os móveis novos vão custar tanto, a cadeira vai custar tanto, sabe? Ela foi listando. E aí eu falei: primeiro, pintor, você não precisa pagar um pintor agora. Óbvio que, e aí entendam, né? Eu não tô é, tirando crédito do trabalho do pintor, gente. Muito pelo contrário. Eu acho que assim, se a gente tem condição de investir, maravilhoso, porque um trabalho profissional sempre vai ser superior ao nosso trabalho ali. Com a condição que a gente tem, sempre vai ser superior. Mas eu falei pra ela: você não precisa pagar um pintor agora. Você pode você mesma fazer. Pronto. Já economizou aí, sei lá, acho que ela tinha colocado 2 mil reais pro pintor.
Móveis. Você tem os móveis que você usa na sala da sua casa. Você pode começar com eles. E aí ela me mandava foto, né? Eu falei, olha, essa cadeira, realmente, essa cadeira você pode comprar outra, mas vamos ver aqui no Mercado Livre. Uma cadeira legal, bonita, que por enquanto dá pra você usar, quanto que ela vai te custar? R$ 80. Não chega nem perto de R$ 10.000. Eu sei que na semana seguinte ela foi lá, alugou o espaço, fez a pintura, fez tudo, colocou a mão na massa do jeito que dava pra fazer. E hoje ela tem um estúdio maravilhoso. Hoje ela dá curso para outras nail designers, imagina só. Então o crescimento dela foi assim, ó, surreal, né? Tenho certeza que hoje ela já fez algumas reformas lá no espaço dela. E por que que eu digo isso? Porque se ela não tivesse começado naquele momento lá atrás, talvez ela ainda estivesse esperando os R$ 10.000. Só que o problema é que ela só conseguiu ter um faturamento muito maior porque ela estava num estúdio. Então, estar num estúdio próprio foi essencial para ela aumentar o faturamento dela. Se ela continuasse atendendo na sala da casa dela, talvez ela não conseguisse esses R$ 10.000. E aí ela também não queria fazer o empréstimo e ia continuar na mesma situação, colocando essa condição de quando eu tiver, eu vou fazer. Então, você ir lá e você colocar a mão na massa, e você fazer do jeito que dá, com as condições que você tem, faz toda a diferença. E aí que vem o ponto-chave, que é a diferença entre essa maravilhosa que eu prestei consultoria e que hoje dá curso para outras nail designers. Tem uma live com ela lá no meu Instagram, inclusive, que ela conta a história dela. Mas um dia eu vou ter o prazer de conhecer o espaço dela pessoalmente. Então, a diferença entre a pessoa que vai crescer, entre o negócio que vai crescer, é a pessoa que começa com o que tem. Ela começa do jeito que dá, com o que tem, com as condições que tem, mas continua investindo. Porque também não adianta nada você começar do jeito que dá e falar, eu vou improvisar aqui, que é aquela história de eu vou fazer pra ver se dá certo. Já ouviu isso? Vou fazer isso aqui pra ver se dá certo. Eu vou começar, então no caso dela, eu vou começar a atender aqui na sala da minha casa pra ver se dá certo. Não. Você não vai fazer pra ver se dá certo, você vai fazer pra dar certo. E fazer pra dar certo, você começa do jeito que dá, com as condições que você tem, colocando a mão na massa da forma como você pode, e aí depois você continua investindo. Então, quando você tiver condições de contratar uma pintura profissional, você vai lá e contrata um pintor para fazer uma pintura muito melhor no seu espaço. Quando você tiver condições de trocar aquele carpê por um carpê novo, você vai lá e troca o seu carpê. Quando você tiver condições de colocar uma placa melhor, você vai lá e troca a sua placa. E aí você me pergunta, Fernanda, mas então por que que ontem você e Juliano estavam fazendo? Porque, na verdade, hoje a gente já pegou gosto pela coisa. A gente não adianta, né? Depois que a gente começou, e a gente tem uma história nessa coisa de colocar a mão na massa, que vai muito além de simplesmente começar o negócio do jeito que dá, né? A gente construiu a nossa própria casa, a gente fez tudo na livraria, a gente fez o nosso escritório, tipo, a gente construiu, né? E na época, é realmente porque a gente não tinha condições de pagar alguém. Mas a gente acabou pegando gosto pela coisa mesmo, assim. O Juliano gosta muito, ele é artista visual, né? Além de advogado, ele é formado em artes visuais. E ele gosta muito dessa coisa de colocar a mão na massa, de fazer estante, de ficar pirando, né? A logo da livraria, inclusive esse desenho aqui, ó, foi o Juliano que fez, é um desenho dele. Então ele gosta, sabe? Hoje a gente faz porque gosta, porque pegou gosto pela coisa e gosta de fazer. E além disso, ele continua aprimorando, sabe? Então, ele continua buscando materiais melhores. E diferente lá do começo, quando a gente fazia do jeito que dava, com o que tinha, com o menor orçamento possível, hoje, por exemplo, a gente constrói com materiais melhores, com ferramentas melhores. Então, veja que mesmo a gente que continua fazendo nós mesmos, mas porque a gente gostou da coisa, hoje a gente investe muito mais do que lá no começo. Então, enquanto que quando a gente começou a nossa casa, a gente construiu a primeira vez lá, a gente usou muito material reaproveitado, mas assim, ó, muito,
muito mesmo. As telhas da minha casa, a gente tinha um pouco de telha lá num terreno abandonado, que não era de ninguém, assim. E aí um vizinho nosso falou, olha, tem um monte de telha lá que tá há mais de 10 anos lá. A gente foi lá, pegou, colocou dentro do Fusca, que a gente tinha um Fusca na época. A gente colocou todas as telhas dentro do Fusca, carregava pra cá, eu lavava na VAP. Aí depois de um tempo a VAP queimou e eu tinha que lavar na mangueira e na escova. Então as telhas dessa primeira parte da minha casa foram todas reaproveitadas, porque a gente não tinha como comprar. Mas hoje, que a gente já tem uma condição melhor e a gente tem como pagar, então hoje a gente usa materiais melhores, ferramentas melhores. Então mesmo nós nunca paramos de investir. Então essa que é a diferença. Quando você começa fazendo do jeito que dá, com o que tem, com as condições que você tem, mas você não para de investir. Você continua investindo. E se você não gosta da coisa, não tem essa pira de fazer como a gente faz, quando você tiver a oportunidade, você vai lá e paga. Aí você paga para alguém fazer. Você paga por um serviço melhor. Hoje você não tem condições de mandar um marceneiro fazer toda a estrutura da sua clínica, todas as mesas do seu restaurante. Então você compra a que você puder comprar mais em conta. Ou você vai lá e coloca a mão na massa e você faz o que você puder fazer, da forma como você puder fazer. Mas quando você puder pagar uma pessoa para fazer, você vai lá e paga. E é isso que faz diferença, quando você continua investindo. Mas colocar a mão na massa nesse começo, ir lá, fazer você mesmo e não ficar esperando ter o dinheiro, esperando ter a condição ideal, esperando o empréstimo, esperando, aí a gente acaba não saindo do lugar. Por isso que é super importante começar. Começar da forma como a gente tem, com o que a gente tem, do jeito que dá e começar. E aí depois a gente vai arrumando. E veja a diferença entre a pessoa que está esperando ter os 10 mil reais para ir lá e fazer e a pessoa que vai lá e faz e depois continua investindo, são as metas. Então isso nada mais é do que meta. A gente continua investindo no nosso negócio com metas. Então a gente coloca lá, eu tenho a meta de contratar um pintor para pintar essa parede que eu mesma pintei, não ficou a oitava maravilha do mundo, mas tá legal, tá bacana, né? Dá pra abrir do jeito que dá. Ótimo. Então a minha meta, isso é uma meta, é contratar um pintor. Mas vai lá e coloca a mão na massa pra fazer do jeito que dá, com o que você tem e começa, porque é isso que vai fazer a diferença. E aí logo logo eu vou ver você aqui pra você contar a sua história também, assim como eu sempre conto a história da Bozana, porque eu sou apaixonada pela história dela. Eu acho que ela tem uma história de superação, de sucesso incrível e tenho certeza que um dia eu vou ter o prazer de conhecê-la pessoalmente. Quem sabe até mostrar aqui um vídeo pra vocês, assim como tem a história dos irmãos lá da Chapada da Diamantina. Então aqui no canal tem a história do pessoal da Nativos do Vale, que é exatamente assim também. Eles começaram com o que tinham, começaram do jeito que dava, e hoje eles têm um negócio fantástico. Tem o documentário deles aqui no canal, pra quem quiser assistir. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você goste de vídeos assim, diferentes, pra gente bater um papo aqui, e eu vejo você no próximo vídeo.